Meu nome é João Grotti, eu sou um capacitador da Pastoral da Pessoa Idosa, faço parte da nossa diocese como capacitador. Nós estamos aqui na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, São Judas Tadeu, para a gente começar, e terminar. Hoje nós vamos estar terminando uma capacitação para uma nova turma de líderes que vai trabalhar na nossa pastoral, Qual que é o tema, o lema da Pastoral da Pessoa Idosa? A Pastoral da Pessoa Idosa é uma pastoral que foi criada pela Igreja Católica, fundada pela Zilda Arnes, que é a coordenadora da Pastoral da Criança, e visando também o atendimento das pessoas idosas, que a gente vê que hoje no mundo em que nós vivemos é uma deficiência muito grande com a pessoa idosa. Então os capacitadores, nós formamos os nossos líderes que vai visitar então essas famílias. Por isso que o tema da nossa campanha, das nossas formações, você está vendo todas essas parafernálias aqui, essas coisas, que faz parte da dinâmica da nossa pastoral, que é de construir uma casa. O que é a casa? A casa é o simbolismo onde que mora a pessoa idosa. E é lá onde nós, os nossos líderes, vai visitar essas pessoas, para dar para eles informação, para que possa passar para eles assim muitos direitos que eles têm na sociedade e que às vezes eles não sabem. Então o compromisso do líder é cobrar esses direitos do idoso junto às nossas entidades responsáveis por cada um deles. Por isso então, no nosso primeiro dia da nossa dinâmica, da nossa capacitação, não sei se você vai poder filmar o tempo inteiro da montagem da nossa casa. Quando nós chegamos no primeiro dia da nossa capacitação, vou colocar aqui para que você possa ver, os nossos participantes para líderes, eles vão encontrar simplesmente essas duas peças que são colocadas aqui assim, que elas fazem parte então da dinâmica do início da construção da nossa casa. Então no nosso primeiro dia nós falamos de que nós vamos construir uma casa. E nós temos como um tema principal, além desses dois símbolos que eles vão encontrar pronto, também três palavras-chave, que é a vida, A vida, que ela fala sobre a vida da pessoa idosa e da vida de cada ser humano. Que todo o nosso empenho na pastoral da pessoa idosa está voltada para melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas. Então esse é um tema que nós vamos tratar a respeito da vida dentro da pastoral. Então a gente fala muito sobre a questão da vida nesse primeiro dia. E também nós falamos da fé, que a gente sem fé também a gente não consegue realizar nada na comunidade. Então nós precisamos ter fé, acreditar, E nós dizemos assim, a fé sem obras, ela é morta. Por isso só tem sentido quando ligada à vida, a gestos concretos a favor da vida das pessoas. É aquilo que o próprio Cristo Jesus diz, Mostra a sua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então fé e obras têm que caminhar juntos. Então esse também é um tema do primeiro dia. E por final também nesse primeiro dia nós falamos da questão da formação. Para que nós possamos trabalhar junto com as famílias dessas pessoas idosas, nós precisamos ter a nossa formação. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Iniciamos nesse primeiro dia esse trabalho da pastoral. Então, fé, vida e formação. Nós precisamos sempre nos formar, nos capacitar para que possamos então fazer um bom trabalho diante da comunidade, junto com a família das pessoas idosas. E assim nós iniciamos com esse fé, vida e formação a nossa construção da nossa casa. E para que a gente possa construir a casa, a primeira coisa que a gente faz é o alicerce. E esse alicerce que é simbolizado nessas pedras, então, que a gente convida cada participante a vir aqui pegar uma pedra e ir colocando na base da casa, para que a gente possa estruturar essa nossa casa que é fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Então vamos fazer o nosso alicerce? Então a gente vai fazer assim bem rapidinho, Tem que tomar muito o seu tempo, mas isso é feito numa dinâmica onde cada participante vai pegando as pedrinhas e vai colocando para que a gente possa então fazer esse alicerce. Opa, está escorregando na casa,
quase acabando já, tá? E esse trabalho que a gente faz de todo dia, no primeiro dia eles fazem isso. Aí depois nós, como capacitadores, todos os encontros, que nós temos 4 encontros de formação, né? E depois mais um de espiritualidade, esse é o nosso trabalho. Nós temos que chegar mais cedo e ir montando as partes da casa que já foram construídas no encontro passado. Então isso faz parte do nosso primeiro dia de encontro e de informação, que a gente fala tudo isso, dessa construção fundamentada em Jesus, né? Sempre levando em conta essas 3 palavras-chave: fé, vida e formação. Essas 3 palavras fazem parte fundamental da nossa formação. Aí depois, no segundo encontro, quando nós fazemos, nós usamos assim também mais 4 palavrinhas que faz parte fundamental também da formação, que são a palavra, né? Que nós devemos primeiro nos colocar a serviço. A serviço de quem? A serviço de Jesus na nossa comunidade. Então essas palavras, 4 palavras-chave que nós vamos apresentar agora, do segundo dia da nossa formação, ela faz parte das colunas da nossa casa. Então essa primeira palavra, o serviço, nos colocarmos a serviço, né, da nossa comunidade. Então nós vamos colocar lá a nossa primeira coluna. Aí depois, da segunda coluna, nós somos chamados a um diálogo. Um diálogo primeiro com Deus, né, para depois nós podermos também dialogar com as pessoas que nós vamos encontrar ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, no nosso trabalho da pastoral da pessoa idosa. Aí uma outra palavra, além do diálogo, depois nós temos também um anúncio. Quem que nós vamos anunciar? Anunciar a pessoa de Jesus. Nós não vamos levar bandeira de igreja, mas nós vamos levar Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. Por isso, dentro dessa pastoral da pessoa idosa, mesmo que a pessoa seja de outra religião, evangélica, protestante, não importa qual a sua religião, ele pode fazer parte desta pastoral, junto conosco, nessa visita às pessoas idosas, porque nós visitamos pessoas católicas, não importa a cor, raça ou religião. A gente visa a pessoa idosa, que são aqueles acima de 60 anos, né? Então não importa a cor, raça. Então anunciar Jesus Cristo a essas pessoas. E a última palavra depois, a gente é chamado a dar um testemunho desse trabalho que nós damos, um testemunho da pessoa de Jesus Cristo. Então essas são as 4 colunas da nossa casa, que faz parte do segundo dia do encontro. E também a gente vê que nessa estrutura da casa, nesse segundo dia, nós temos aí depois o livro. Você me desculpa, eu não tenho nenhuma aqui agora, mas é o Guia do Líder, que é esse caderno, onde aqui nós temos, onde o líder, né, que a gente vai formando, ele tem aqui a ficha de acompanhamento, que são todas as perguntas que são feitas à pessoa idosa. Então, através desse trabalho, é que nós vamos ver como que está sendo tratado, o que precisa ser feito com a pessoa idosa para que ele possa ter uma vida melhor. Então esse caderno Guia do Líder, ele vai trazer para nós, para o líder, todas as informações necessárias, né? E aqui então esse livro, ele vai fazer entrar como parte da nossa casa, como uma porta, ou seja, a porta de entrada na casa da pessoa no qual nós vamos visitar. E depois nós temos a Bíblia, né? A Bíblia nós sabemos que é aqui que nós encontramos tudo o que nós precisamos para o nosso trabalho, pois aqui está a palavra de Deus, Jesus, esse Jesus que nós vamos anunciar. Então esse Jesus, essa Bíblia, ela entra também na casa como a janela da casa, né? Então aqui nós vamos entrar com a janela. Então assim aos poucos a gente está vendo que a nossa casa vai sendo construída. Então a gente encerra o segundo dia de preparação então com essas 4 palavras, é claro, sempre dentro da palavra de Deus, que se você olhar atrás de cada coluna dessa, nós temos uma passagem bíblica aonde que nós refletimos sobre cada tema.
né? Por exemplo, que esse do testemunho é em Marcos capítulo 31, versículos de 3 a 5. Então, a palavra de Deus sempre presente nas nossas formações. Então a gente encerra assim o segundo dia da nossa capacitação e depois a gente volta no outro sábado, a gente chega, já monta essas partes e a gente continua então o nosso trabalho. Qual que é o trabalho desse quarto dia? A pergunta que a gente faz às pessoas: o que está faltando na nossa casa? Né? Olha, o que falta na nossa casa? Então aí no terceiro dia nós encerramos essa mensagem e tal, e daí nós voltamos então nos reunir para o quarto dia com essa pergunta fundamental: o que está faltando na nossa casa para que nós possamos terminar a nossa casa? Então a gente olha na nossa casa, nós já temos alicerce, nós já temos as colunas, a porta, a janela. Então o que falta na casa? Então falta a cobertura da nossa casa. Então nós vamos, nesse quarto dia do nosso encontro, nós vamos fazer a cobertura, cobrir a nossa casa. Então nós temos aqui as peças, né? É claro, a gente vai montar aqui bem rapidinho, mas no dia da dinâmica as pessoas demoram mais para fazer, né? Então nós vamos começar então a fazer a cobertura da nossa casa, né? Então nós vamos começar ali assim e vamos fazendo a cobertura da casa. Depois nós ajeitamos o resto, né? Então toda essa faz parte dessa dinâmica, dessa construção da casa, né? Lembrando que a casa é um direito de todos, né? Todos têm direito à moradia segundo a Constituição do nosso país, né? Então faz parte da nossa... Peraí... Aqui vem a cobertura da casa que vai encaixar aqui. Aí vem essa outra parte aqui. E essa parte que entra aqui. Então aqui nós colocamos a cobertura da nossa casa, que faz parte do quarto dia, né, da nossa formação. Nós colocamos a cobertura e também a gente vai ter o caminho, né? Qual que é o caminho? O caminho é o caminho que nós vamos percorrer e vai nos levar até a casa da pessoa idosa, né? Até a casa da pessoa idosa. Então nós temos o caminho, a casa que nós vamos percorrer. E também nesse dia, coisa muito importante que nós temos três coisas importantes que faz parte também dessa dinâmica da formação. Nós temos aqui os olhos, conforme nós colocamos dentro da formação, que os olhos é para a gente poder ver a realidade na qual nós estamos trabalhando, ver a realidade da família da pessoa idosa, para que nós possamos assim enxergar com os olhos de Jesus. O que o Senhor faria diante da situação ou diante do problema daquela pessoa idosa, da situação na qual ele está passando naquele momento. Então que nós possamos ter os olhos assim como os olhos de Jesus, né? E que nós também temos a boca, essa boca que seja para que nós possamos proferir palavras sábias, palavras bonitas, palavras de conforto, não palavras que vai trazer rancor, discórdia, mas palavras de amor, palavras de Jesus Cristo, assim como nós vimos que nós somos anunciadores de Jesus, para anunciar a pessoa de Jesus, né? Então essa faz parte também da dinâmica desse nosso quarto dia. E nós temos aqui os ouvidos, para que nós temos que aprender que nós, muitas vezes, como capacitadores, como líderes, assim como qualquer liderança da nossa igreja, nós temos que saber ouvir as pessoas, porque às vezes as pessoas vêm falar algo para a gente já quer ter uma resposta pronta. Então que nós saibamos ouvir. Assim é exemplo de Jesus. Jesus mais ouvia as pessoas e depois ele falava alguma coisa. Em poucas palavras, Jesus resolvia, mas ele ouvia muito as pessoas. Então que nós também possamos ser essas pessoas que saibam ouvir as pessoas na comunidade, para que nós possamos realizar um trabalho conforme é o projeto de Deus, né? Então esse também faz parte desse nosso quarto dia de formação. E nesse quarto dia de formação também nós vamos colocar os pés, né, que simboliza a nossa caminhada, que nós vamos colocando assim ao longo então da nossa caminhada, né? Nós
vamos colocar aqui os pezinhos para ficar bem bonito, né? A nossa caminhada. Então tudo isso assim são dinâmicas que a gente vai fazendo, que vai despertando nas pessoas aquela vontade de caminhar, o desejo, né? A vontade de ir ao encontro do irmão, ao encontro daquela pessoa que às vezes está lá esperando você chegar para que ele possa conversar, porque às vezes ele não tem com quem conversar, né? Na sua casa. Não que às vezes a família não tenha tempo, mas é que às vezes falta, a pessoa tem que sair para trabalhar e não tem tempo para ouvir, então, a pessoa idosa. E dentro dessa dinâmica também, nós temos as flores, né? Que são para embelezar a nossa vida, as flores que dão vida, alegria, né? Então essas flores que nós colocamos ao longo do caminho, elas fazem parte então da nossa alegria de estar visitando as pessoas idosas. Depois nós vamos colocar aqui algumas flores espalhadas aqui para ficar mais bonito, né? Você quer ajudar eu a colocar as florzinhas aqui, menina? Pode vir ajudar. Para nós fazer um caminho bem bonito, né? Vamos espalhar as nossas flores. Já estamos quase acabando, tá? A nossa dinâmica. Isso. Tá bom, né? Mais ou menos assim. Depois a gente acaba de completar, né? E nesse quarto dia, então, a gente encerra aqui esse terceiro dia com o caminho, né? Com a caminhada, com as flores, que embeleza e a alegria nossa de visitar a pessoa idosa, vendo que nós temos que ter olhos para ver a realidade, a boca para anunciar e os ouvidos para ouvir as pessoas, né? Nos colocando como ouvidores dos problemas da comunidade. E também nesse dia nós damos para as pessoas sementes. Nós temos aqui semente de milho, né? Semente de milho. Nós temos aqui semente de feijão e temos semente de girassol. Então essas são as três sementes nossas, mas pode ser qualquer outro tipo de semente, né? Para ser plantada, que vai fazer parte da dinâmica do encontro de hoje. Onde hoje o encontro nós vamos falar sobre a FADOP, né? O que é a FADOP? Então, que é a folha de acompanhamento domiciliar da pessoa idosa, né? Então, essa aqui faz parte do que nós vamos estudar hoje, e essa parte aqui da formação. E dentro dessa parte de formação, a espiritualidade de hoje vai falar sobre Jesus, a videira, e nós como os ramos. Por isso, então, eles vão trazer, eles levaram essa sementinha na semana passada, eles vão plantar e trazer hoje como resultado da capacitação. Tá? Então assim, nós finalizamos daí a nossa formação da pastoral da pessoa idosa e nós retornaremos um outro dia, nós vamos fazer somente uma espiritualidade para cada um. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês, Aneide.